Bem-vindo ao nosso primeiro quadro mitológico. O quadro onde eu leio para você um mito grego, um mito nórdico ou de qualquer outra civilização humana que nos ajuda a explicar a vida e como as coisas existem. Nós vamos começar hoje com Thomas Bulfinch, A Era da Fábula. O mito de hoje, o primeiro, Prometeu e Pandora. Você vai ouvir enquanto você toma seu café da manhã, almoça, janta, enfim. Ouça a história, leia comigo pela primeira vez, ou talvez não para você, mas para mim sim. Um mito que vai ser o primeiro deste nosso quadro. Enquanto você vive a sua vida e aproveita. Se quiser, pega um café. Nós vamos começar com Prometeu e Pandora. A criação do mundo é um problema naturalmente propenso a excitar o interesse mais vivo do homem, seu habitante. Os antigos pagãos, sem ter a informação sobre o assunto que extraímos das páginas das escrituras, tinham seu próprio modo de contar essa história, que era o seguinte. Antes que a terra, o mar, o céu fossem criados, todas as coisas tinham o mesmo aspecto, ao qual nós damos o nome de caos, uma massa confusa e informe. Nada além de peso morto, na qual, contudo, dormiam as sementes das coisas. Terra, mar e ar estavam todos misturados, de modo que a terra não era sólida, o mar não era fluido e o ar não era transparente. Deus e natureza, enfim, intervieram e puseram um fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de ambos. A parte ígnea, sendo mais leve, subiu e formou os céus. O ar era o próximo em peso e posição. A terra, sendo mais pesada, afundou. E a água tomou o lugar mais baixo e fez flutuar a terra. Aqui algum deus, não se sabe qual, prestou bons serviços ao arranjar e dispor da terra. Ele designou lugares para rios e enseadas, ergueu montanhas, escavou vales, distribuiu florestas, fontes, campos férteis e planícies rochosas. Com o ar limpo, as estrelas começaram a aparecer, os peixes se apossaram do mar, as aves do ar e animais quadrúpedes das terras. Mas faltava um animal mais nobre. E o homem foi feito. Não se sabe se o Criador fez o homem com materiais divinos ou se na terra, recém-separado do céu, espreitavam ainda algumas sementes celestiais. Prometeu pegou um pouco dessa terra e, modelando-a com água, fez o homem segundo a imagem dos deuses. Ele deu ao homem postura ereta, de modo que quando todos os outros animais voltavam a face para baixo e olhavam para a terra, ele ergueu a face do homem para o céu para contemplar as estrelas. Prometeu era um dos titãs, uma raça de gigantes que habitavam a terra antes da criação do homem. A ele e a seu irmão Epimeteu foi dada a tarefa de criar o homem e de fornecer a ele e a todos os outros animais as faculdades necessárias para sua preservação. Epimeteu começou a trabalhar nisso e Prometeu devia supervisionar até que o trabalho ficasse pronto. Epimeteu, nesse sentido, passou a conceder aos diferentes animais os diversos dons da coragem, da força, da agilidade, da sagacidade. Asas para um, garras para outro, uma cobertura calcária a um terceiro, etc. Mas quando chegou a vez do homem, que devia ser superior a todos os outros animais, Epimeteu havia sido tão pródigo em seus recursos que não havia restado mais nada para dar a ele. Em sua perplexidade, ele recorreu ao irmão Prometeu, que, com a ajuda de Minerva, foi ao céu, e acendeu sua tocha na carruagem do sol, trazendo o fogo para a terra para dar ao homem. Com esse presente, o homem se tornou mais do que páreo para todos os outros animais. Isso permitiu a ele fazer armas para subjugá-los, ferramentas com as quais cultivar a terra, aquecer sua morada, assim como ser relativamente independente do clima, e, finalmente, introduzir as artes e cunhar moedas, meios de troca e comércio. A mulher ainda não havia sido feita. A história, por mais absurda que pareça, é que Júpiter fez a mulher, e a enviou para Prometeu e seu irmão, para castigá-los pela presunção de roubar o fogo do céu e para castigar o homem por haver aceitado o presente. A primeira mulher se chamava Pandora. Ela foi feita no céu, cada deus contribuindo com algo para aperfeiçoá-la. Vênus lhe deu beleza, Mercúrio, persuasão, Apolo, música e etc. Assim equipada, ela foi transportada até a terra e presenteada a Epimeteu, que a aceitou de bom grado, embora alertado pelo irmão para tomar cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em casa um pote, no qual ele guardava objetos perigosos, para os quais, ao preparar o homem para sua nova morada, ele não encontrara utilidade.
Pandora foi tomada por uma ávida curiosidade de saber o que esse pote continha. E um dia ela afastou a tampa e olhou dentro. Dali escaparam miríades de pragas para o azar do homem, como a gota, o reumatismo e a cólica para seu corpo, e a inveja, o desprezo e a vingança para seu espírito, e que se espalharam pelo mundo. Pandora apressou-se em reposicionar a tampa, mas infelizmente todo o conteúdo do pote havia escapado, com exceção de uma única coisa, que ficou no fundo do pote: a esperança. De modo que vemos até hoje, por piores que sejam os males do mundo, a esperança, na verdade, nunca nos abandonar totalmente. E enquanto a tivermos, nem mesmo todos os males do mundo nos condenarão completamente. Outra história diz que Pandora foi enviada em boa fé por Júpiter para abençoar o homem. Que ela possuía uma caixa contendo os seus presentes de casamento, na qual cada deus havia colocado uma bênção. Ela abriu a caixa desavisadamente e as bênçãos todas escaparam, exceto a esperança. Essa versão parece mais provável do que a primeira, pois como a esperança, uma joia tão preciosa, teria sido guardada em um pote cheio de todos os males do mundo, como na versão anterior. O mundo estando assim provido de habitantes, a primeira idade foi uma idade de inocência e felicidade, chamada de Idade de Ouro. A verdade e a justiça prevaleciam, embora não sob força da lei, tampouco havia magistrados para ameaçar ou punir. A floresta ainda não havia sido roubada de suas árvores para servirem de madeira para embarcações. Nem o homem havia construído fortificações em torno de suas cidades. Não havia nada semelhante a espadas, lanças ou elmos. A terra provia todas as coisas necessárias ao homem, sem que ele precisasse trabalhar lavrando ou semeando. Reinava perpétua primavera, flores brotavam sem sementes, rios fluíam com leite e vinho, e mel se destilava dos carvalhos. Então sucedeu a Idade de Prata, inferior à do ouro, mas melhor que a do bronze. Júpiter encurtou a primavera e dividiu o ano em estações. Então, pela primeira vez, o homem teve de enfrentar os extremos de calor e de frio, e as casas se tornaram necessárias. As cavernas foram as primeiras moradas, e as coberturas de folhagens das florestas e cabanas de gravetos entrelaçados. Os alimentos já não cresceriam sem ser plantados. O agricultor seria obrigado a plantar a semente e o boi a puxar o arado. Depois veio a Idade do Bronze, de temperamento mais selvagem e propícia à luta armada, embora ainda não inteiramente uma idade cruel. A mais dura e pior de todas foi a Idade do Ferro. Quando o crime explodiu como uma inundação, a modéstia, a verdade e a honra desapareceram. Em seu lugar vieram a fraude, a astúcia, a violência e o maligno amor pelo lucro. Então os marinheiros velejaram ao vento e as árvores foram arrancadas das montanhas para servirem de quilhas para os navios, e o homem perturbou a superfície do oceano. A terra, que até então havia sido cultivada em comum, começou a ser dividida em posses. Os homens não ficaram satisfeitos com o que a superfície produzia, mas passaram a escavar as entranhas da terra e começaram a extrair metais com a mineração. O pernicioso ferro e o ainda mais pernicioso ouro passaram a ser produzidos. A guerra estourou usando ambos os metais como armas. O hóspede não estava mais seguro na casa do amigo, e genros e sogros, irmãos e irmãs, maridos e esposas não podiam mais confiar uns nos outros. Os filhos passaram a desejar a morte dos pais para que pudessem ficar com a herança. O amor familiar decaiu. A terra ficou úmida dos massacres, e os deuses a abandonaram, um por um, até restar apenas Astreia, e finalmente também ela foi embora. Até mesmo no hino cristão O Messias, de Alexander Pope, ocorre a mesma ideia. Todo crime há de cessar e decair a fraude de antanho. Voltando à justiça, alçando alta sua balança, a paz sobre o mundo seu ramo de oliva oferece, e a inocência em branca túnica do céu desce. Júpiter, vendo esse estado de coisas, ardeu de raiva. Ele convocou os deuses para uma assembleia. Eles obedeceram ao chamado e tomaram a estrada para o Palácio Celeste. A estrada, que qualquer um pode ver em uma noite clara, estende-se pela face do céu e é chamada Via Láctea. Ao longo dessa via ficam os palácios dos deuses ilustres. O povo comum dos céus vive separado, de cada lado da estrada. Júpiter se dirigiu à assembleia. Ele expôs a pavorosa situação das coisas na Terra e concluiu anunciando sua intenção de destruir todos os habitantes e providenciar uma nova raça, diferente da primeira, que seria mais digna da vida e que adoraria muito mais aos deuses. Assim dizendo, ele pegou um raio e estava prestes a atirá-lo sobre a Terra, o que a destruiria em um incêndio. Mas lembrando-se do perigo de que tal conflagração também incendiaria o céu,
mudou de ideia e decidiu inundá-la. O vento norte, que espalha as nuvens, foi acorrentado. E o vento sul foi enviado e logo cobriu a face da terra com um manto de negror intenso. As nuvens acumuladas ressoaram com estrondo. Torrentes de chuva despencaram. Todas as plantações foram arruinadas. Um ano de trabalhos agrícolas pereceram em 1 hora. Júpiter, não satisfeito com as próprias águas, pediu ao seu irmão Netuno que ajudasse com as suas. Ele soltou os rios e os derramou sobre a terra. Ao mesmo tempo, sacudiu a terra com um terremoto e trouxe o refluxo do oceano sobre os litorais. Rebanhos, manadas, homens e casas foram varridos e templos com seus recintos sagrados profanados. Se restou algum edifício de pé, este foi encoberto e suas torres ficaram escondidas sob as ondas. Agora tudo era mar, mar sem litoral. Aqui e ali resistia um ou outro indivíduo nos cumes das colinas e alguns, em barcos, usaram seus remos onde até outro dia usavam seus arados. Os peixes nadavam entre as copas das árvores, âncoras foram lançadas nos pomares. Onde graciosos cordeiros brincavam pouco antes, agora focas marinhas davam cambalhotas à vontade. Lobos nadavam entre ovelhas, leões e tigres combatiam nas águas. De nada servia a força do javali agora, tampouco a rapidez do veado. Aves caíam com asas cansadas nas águas, sem encontrar terra firme onde pousar. Aqueles seres vivos que as águas pouparam acabaram sucumbindo pela fome. De todas as montanhas, apenas o Monte Parnasso restava acima das ondas, e lá Deucalião e sua esposa Pirra, da linhagem de Prometeu, encontraram refúgio. Ele, um homem justo, ela, fiel devota dos deuses. Júpiter, quando viu que não restava mais ninguém vivo além desse casal, e se lembrou de suas vidas pacatas e suas condutas piedosas, ordenou que o vento norte levasse embora as nuvens e revelasse os céus para a terra e a terra para os céus. Netuno também mandou Tritão soprar seu búzio, conclamando o recuo das águas. As águas obedeceram e o mar voltou ao litoral e os rios aos seus leitos. Então Deucalião assim falou a Pirra: Ó esposa, única mulher sobrevivente, unida a princípio por laços de parentesco e casamento, e agora por um perigo comum. Quem dera tivéssemos o poder de nosso ancestral Prometeu e pudéssemos renovar a raça como ele fez a primeira vez. Mas, como não podemos, vamos entrar naquele templo e perguntar aos deuses o que nos resta a fazer. Eles entraram no templo, desfigurado de musgo, e se aproximaram do altar onde o fogo estava apagado. Ali eles se prostraram no chão e rogaram a Deus que lhes informasse como refazer sua tarefa infeliz. O oráculo respondeu: Saiam do templo com as cabeças cobertas por véu e com as roupas abertas, e lancem para trás os ossos de sua mãe. Eles ouviram essas palavras espantados. Pirra disse primeiro: Não podemos obedecer, não ousaríamos profanar os restos mortais de nossos pais. Eles foram até o centro mais escuro da floresta e refletiram sobre o oráculo. Por fim, Deucalião disse: Ou minha sagacidade me engana, ou a essa ordem só podemos obedecer com impiedade. A terra é a grande mãe de tudo, as pedras são seus ossos. Pedras podemos lançar para trás, e acho que foi isso que o oráculo quis dizer. Ao menos, não nos fará mal tentar. Eles velaram seus rostos, abriram suas roupas e pegaram pedras, e as atiraram por cima dos ombros. As pedras maravilhosamente começaram a amolecer e a assumir formas. Aos poucos adquiriram uma semelhança grosseira com a forma humana, como um bloco inacabado nas mãos de um escultor. A umidade e o musgo que havia em volta dele se tornou carne, a parte mineral virou ossos, os veios permaneceram veias, conservando o nome, mudando apenas o uso. As pedras lançadas pela mão do homem se tornaram homens, e as lançadas pela mulher se tornaram mulheres. Era uma raça dura e bem adaptada ao trabalho, como vemos em nós mesmos até hoje, dando claros indícios de nossa origem. A comparação de Eva com Pandora é muito óbvia para escapar a Milton, que a introduz no livro 4 do Paraíso Perdido. Mais bela que Pandora, quem os deuses dotaram de todos os dons, e tão infelizmente, semelhante, ou quando um filho mais ousado de Jafé trazido por Hermes ela enredou a humanidade com a sua beleza para se vingar daquele que roubara o fogo autêntico de Jove. Prometeu e Epimeteu eram filhos de Jápeto, que Milton altera para Jafé. Prometeu tem sido um tema de predileção dos poetas. Ele é representado como amigo da humanidade, aquele que interveio em nosso favor quando Jove foi instigado contra os homens, e que nos ensinou a civilização e as artes.
Mas como ao fazer isso ele transgrediu a vontade de Júpiter, atraiu contra si a ira do rei dos deuses e dos homens. Júpiter acorrentou-o a um rochedo no Monte Cáucaso, onde um abutre atacava seu fígado, que se renovava na mesma velocidade com que era devorado. Esse estado de tormento podia ser interrompido a qualquer momento por Prometeu, se ele estivesse disposto a se submeter a seu opressor, pois ele possuía um segredo que envolvia a estabilidade do trono de Jove. E se ele o revelasse, imediatamente teria sido readmitido em suas graças. Mas isso ele se recusava a fazer. Ele, portanto, se tornou o símbolo da resistência magnânima contra um sofrimento não merecido e da força de resistir à opressão. Byron e Shelley trataram ambos desse tema. A seguir, os versos são de Byron. Titã, para cujos olhos imortais o sofrimento da mortalidade, visto em sua triste realidade, não era coisa que deuses desprezam. Qual foi tua penosa recompensa? Um sofrimento silencioso e intenso. Rochedo, abutre e grilhão. Tudo o que o orgulhoso pode sentir de dor. A agonia que eles não revelam. A sufocante sensação do ferimento. Teu crime divinal foi ser bondoso. Tornar com teus preceitos menor a soma da desgraça humana. E fortalecer o homem com a própria opinião. E enganado como foste pelo Altíssimo, ainda em tua energia paciente, na resistência e na repulsão de teu espírito impenetrável, que terra e céu não puderam abalar, uma poderosa lição herdamos. Byron também emprega a mesma alusão em sua Ode to Napoleon Bonaparte, a Ode a Napoleão Bonaparte. Ou como o ladrão do fogo do céu has de suportar o choque? Dividirás com ele, o não perdoado, seu abutre e sua rocha? Com isso terminamos a história de Prometeu e Pandora, com os comentários de Thomas Bulfinch. Até o próximo quadro mitológico.